Olá, galerinha do terceiro ano, como estão vocês? Estão todos bem? Espero que sim, né? Olha eu aqui de novo para fazer com vocês a segunda parte da nossa revisão de ciências, né? A parte que a gente fala sobre os animais, tá bom? Primeiro a gente vai relembrar o que são os animais, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre os animais vertebrados. Quem aí lembra o que é animais vertebrados? São os animais que o quê? Que tem coluna, né, vertebral, tá bom? Que tem crânio e coluna vertebral, né? Que tem ossos, esqueleto, beleza? A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta, né? Tem diversos animais, vários animais. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, né? Eles têm várias características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças, né? Com coisas que eles são parecidos entre si. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com vivem, né, na terra, na água ou no mar, o modo como se locomovem, andam, nadam, voam, rastejam, saltam, né, pulam, a cobertura do seu corpo, né, escamas, pelos, penas e carapaças, né. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais, né, que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de animais vertebrados. E os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados, né? E hoje a gente vai falar sobre os animais vertebrados, tá bom? Que tem o quê? Crânio, né? E coluna vertebral. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio, né, a cabeça, tá? E a coluna vertebral, né, que é a nossa coluna, né, onde vocês estão, como vocês estão vendo aí na imagem, né? O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos, né, que ficam dentro, né, dos animais, como os pulmões e o coração, tá bom? Ele protege todos os ossos, né, ou todos os órgãos, né, que tem dentro do nosso corpinho, tá bom? No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes, né? Eles são divididos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, tá? E a gente vai conhecer cada uma dessas, tá bom? Classificações. Vamos lá? Amores, né? São animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, tá? Órgão que é responsável pela produção do leite, né? Que produz o leite. Geralmente o corpo desses animais é coberto por pelos e protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido, né? O corpo quentinho. Os mamíferos habitam quase todos os lugares da Terra. A maioria vive na terra, né? Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles, né, todos esses animais mamíferos, tá? Eles respiram, tá? Pelos pulmões, tá? Veja alguns mamíferos, né? A gente tem a baleia, a gente tem o macaco, né? A gente tem o ser humano. Vocês sabiam que nós, seres humanos, né, as pessoas, também são mamíferos? Pois é. A gente também tem o morcego. Uma curiosidade do morcego é que ele é o único mamífero que voa, sabiam? O único exemplo de mamífero que a gente tem que voa é o morcego. Agora a gente vai falar sobre as aves. As aves são animais que possuem um corpo coberto de penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Né? Um par é o que? Dois, né? Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta, né? A diversos lugares do planeta Terra. Existem animais que podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. Eles também, tá, meus amores, respiram por onde? Pelos pulmões, né, como os mamíferos. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim,
que é capaz de alcançar voo, mas usa suas asas para nadar, tá? Ele consegue voar, né, mas ele usa mais as asas deles, né? É mais comum eles usarem as asas para o quê? Para nadar, né? A gente tem alguns exemplos aí, né, de pinguim, beija-flor, né, a galinha, né? A galinha são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre, né? Eles voam, mas elas voam muito baixinho, então elas não conseguem voar muito alto não, tá? É bem baixinho e bem rápido, tá bom? Agora a gente vai falar, meus amores, dos répteis. São animais que têm o corpo coberto por placas, né, ou escamas. Os largatos, os jabutis, né, as tartarugas, né, que a gente tem em casa, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando, né? São animais que respiram pelos pulmões também, né? Como os mamíferos, né? E as aves. Mesmo as espécies aquáticas, né, que vivem na água, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar, né? Para conseguir pegar o ar, tá bom? A gente tem alguns exemplos aí de répteis, né? A gente tem o largato, a gente tem a cobra, a gente tem a tartaruga, né? Essa é uma tartaruga aquática. Agora a gente vai conhecer os anfíbios, tá? Os sapos, as pererecas, as rãs, as salamandras, as cobras são exemplos de anfíbios, tá? Vocês sabiam que o nome, né, o significado do nome anfíbio é duas vidas? Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, são bebês, né, pequenininhos, vivem em ambientes aquáticos, né, vivem na água. E quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres, na terra. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, né, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio de pulmões, tá? E também através da pele, que é bastante fina, tá? A gente tem alguns exemplos aí de anfíbios, né? A gente tem a rã, tem a cobra cega e tem a salamandra, né? São animais bem fofinhos. Vocês já ouviram falar, pessoal, de metamorfose? Pois é, agora vocês vão conhecer o que é metamorfose. Metamorfose, que é um processo que transforma o anfíbio jovem, girino, né, em adulto, tá? Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem, né, surgem neles as patas traseiras, né, da frente e as dianteiras, né, as de trás, tá? Surgem as quatro patinhas aí. Surge também os pulmões, né, no lugar das brânquias, que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme, né? Dessa forma ele consegue sair da água, né, e poder viver na terra, tá bom? Estão vendo aí um exemplo, né, de metamorfose. Estão vendo do sapo. Estão vendo, né, desde pequenininho, aí vão crescendo, né, vai surgindo a cauda, tá bom? Depois vai acontecer o quê? As patas, né, dianteira e traseira. A cauda, né, some e ele vira o quê? Né? Um animal adulto, né? Agora a gente vai falar dos peixes, pessoal. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, né? Eles vivem na água e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras, né? As nadadeiras ajudam eles a se movimentarem. Assim como todos os animais, né, os peixes precisam de quê? Oxigênio para viver, né? E a maioria das espécies tira esse oxigênio, né, da água por meio de estruturas denominadas de brânquias, né? Lembra que os anfíbios, né, jovens, né, os girinos também têm essas brânquias?
Estão vendo essa imagem aí, meus amores, né? Desse animalzinho aí do lado esquerdo, a piramboia. Pois é, a piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos, né, pulmões, tá bom? E a gente também tem aí o tubarão, né? Geralmente os peixes possuem um corpo coberto de escamas, como o tubarão da imagem acima, né? Da imagem que vocês estão vendo aí, né? Estão vendo essa imagem do tubarão, né? E aí, qual desses animais é o que vocês mais gostam? Vocês gostam dos anfíbios, dos peixes, né? Dos répteis? Agora, meus amorecos, né, que vocês já relembraram um pouco os animais, né, vertebrados, né, os animais, a gente vai falar sobre os animais invertebrados. Vocês vão descobrir o que são os animais invertebrados. Já que tem animais, né, com ossos, com esqueleto, também existe animais, tá bom? Sem ossos, acredita? Animal que não tem osso nenhum, tá bom? Que não tem coluna vertebral. E esses animais são chamados de animais invertebrados, tá? Vamos entender um pouco mais sobre eles. Os animais invertebrados são os que não possuem, né, crânio e nem coluna vertebral, tá bom? Assim como os vertebrados, dividem-se em grupos, tá? Que vocês vão conhecer depois. E podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres, né? Podem viver na água quanto na terra, tá bom? Fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole e protegidos por conchas, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, tá? Os animais marinhos de corpo espinhoso, tá? E existem milhares de tipos de invertebrados, de diferentes formas e tamanhos, tá bom? A cobertura, né, do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles, né, que têm o corpo, né, coberto por uma casca, né, como a lagosta, o camarão e a barata, né? Há os que têm o corpo, né, nu, como a minhoca, e aqueles que têm conchas como as ostras, os mariscos e os caracóis, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco, né, sobre os animais, né, invertebrados que vivem, né, na terra, tá bom? Os invertebrados que vivem na terra, né, podem ser a borboleta, a aranha e o caracol, tá? Esses são alguns exemplos dos invertebrados que vivem na terra. Os invertebrados terrestres, né, vivem em matas, desertos, né? E também existe, né, aqueles invertebrados, né, que vivem enterrados, tá? Dentro do solo, como as minhocas ou em pedras, como o tatuzinho de quintal, aqueles animaizinhos que parecem uma baratinha, tá bom? Para encontrar alimento, né, no ambiente terrestre, os animais invertebrados usam diferentes maneiras, né? Locomoção. Alguns rastejam, como as lesmas, outros têm pernas e andam como as formigas e as aranhas. Existem aqueles que voam, né? Como as borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. Eles pertencem ao grupo de insetos, que são os únicos invertebrados, tá bom? Dotados de asas e capazes de voar. Agora, meus amores, a gente vai falar sobre os invertebrados, né, que vivem, né, em ambientes aquáticos, né, que vivem na água, tá? Os invertebrados que vivem em ambientes aquáticos, na água doce ou na água salgada, tá? Os que vivem em ambiente de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares de espécies de invertebrados que vivem nos mares, tá? Nos oceanos. Eles podem, né, viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos, ou fixos, né, em algum substrato, né, como os que vivem presos em pedras, tá? Substratos são algum objeto, em alguma coisa, tá? Como, por exemplo, né, de animais invertebrados, né, aquáticos, a gente tem a estrela do mar, né, que vive no fundo dos oceanos e se locomove, né, arrastando o seu corpinho, né? A gente também tem as esponjas do mar, né? As esponjas não se locomovem, né? Elas não andam, elas não se movem, tá? Elas vivem agarradinhas em rochas lá no fundo do mar, tá bom? A gente também tem as lulas, tá? As lulas podem nadar, né, nas profundezas ou próximo, né, da superfície, à procura de animais que lhes servem de alimentos, tá? Vocês sabiam, meus amores, que muitos dos invertebrados, né, que vivem na água são utilizados, né, para a nossa alimentação?
E isso é em todo o mundo, tá? A maioria desses animais são classificados como crustáceos, tá? E os mais conhecidos são os caranguejos, caracóis e siris, né? E lagostas. São invertebrados e dotados de uma carapaça, né? Eles têm uma carapaça protetora rígida, tá? Como os camarões, né? Que tem aquela capinha e tudo mais. Alguns invertebrados causar, né, sérios prejuízos a nós seres humanos, né? Como, por exemplo, o Aedes aegypti, né? Que é transmissor, né, de doenças como a dengue, né? A chikungunya, né? E o Zika vírus, tá? Que não é muito legal, né? Por isso a gente tem que proteger nossa casa, né? Contra, né? Esse inseto, né? Que não é legal, que transmite várias doenças, né? Que deixa a gente muito mal, tá bom? Não deixar, né? Tanque de água aberto, né? Sempre estar limpando. Não deixar, né? Vasinho, né? De planta com água, né? Não deixar a água acumulada em lugar nenhum, né? Se for usar água para alguma coisa, depois que usar, joga fora, tá? Isso é muito importante, tá bom? Terminamos, meus amorecos, tá? Nossa revisão, nossa segunda parte da revisão, tá? De ciências de hoje, tá bom? Vão lá fazer as atividades e não precisam fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Façam no tempo de vocês, tá? Façam com calma, com tranquilidade, certo? Beijinhos de luz no coração de cada um de vocês e qualquer dúvida é só perguntar, tá bom?